Você já pensou em ter a habilidade de tocar tudo o que você quiser na guitarra? Já pensou em conseguir improvisar, compor e arranjar sem precisar de criatividade ou inspiração? O negócio é que existe uma metodologia que propõe te ensinar exatamente isso. E é sobre ela que você está prestes a assistir. Começa agora o podcast 5x12. Fala galera, tá começando o podcast 5x12, episódio 3. Eu tô aí com o nosso brother aí, o André, que a gente falou várias. Acho que eu falei de você, André, na primeira edição e na segunda edição a gente comentou de você, viu, mano? Que isso! Que honra! Da hora, mano. E aí, galera, a ideia é o seguinte: o André ele tem um curso, né? Que. Fala um pouquinho da proposta do seu curso, André. Cara, o meu curso é o seguinte, eu basicamente peguei a minha metodologia e transformei em um curso online, né? Porque quando começou a pandemia e tudo mais, eu fiz isso, só que eu fiz com as aulas ao vivo. E aí eu falei, cara, esse estudo que eu tenho dá para fazer virar um curso gravado, porque a galera pode ter mais proveito até em alguns detalhes, né? Por exemplo, eu gravei todos os exercícios. Então, quem é meu aluno sabe que eu divido todos os materiais em 3 exercícios. Primeiro é um exercício de você pega cada desenho, faz em 12 tons, depois todos juntos, depois mantendo uma região estática. E aí eu gravei passo a passo. Então, tipo, no meu curso, eu explico a matéria e eu pratico com cada aluno passo a passo. Aí a ideia geral é que com esses passo a passos, com esses exercícios que eu desenvolvi, o aluno se torna um guitarrista, que eu sempre usei a palavra proficiente, mas a palavra fluente funciona mais. Então, é um guitarrista fluente, né? Um músico fluente. Dominar a guitarra para se tornar um músico fluente. Esse é o foco do meu curso, minha metodologia. Sensacional. E aí, pensando nisso, galera, eu aqui fazer o podcast, eu acho que, tipo assim, quando a gente fala de fluência, de uma certa forma, eu acho que a gente acaba falando de velocidade também, você não acha, André? Acho que pode ser que sim, cara. Vamos discutir isso aí. Vamos, é uma das coisas, tipo assim, eu acho que é um dos aspectos, não todos os aspectos, né? E aí, pensando nisso, eu falei, pô, vou chamar ele pra gente trocar uma ideia sobre uma parada, assim, que eu sempre vejo a galera falando, que é aquela parada do velocidade na guitarra ou menos é mais, tá ligado? Eu vejo constantemente, assim, que nem hoje mesmo, eu tenho um grupo lá de guitarra que eu frequento, que não é necessariamente músico profissional, não, assim, né? São pessoas aí que tocam guitarra, curtem guitarra e quer ficar falando sobre e tal. E aí, eles mandaram um vídeo, estavam falando do Slash e do. Acho que é Bate o nome dele, é um cara de metal. Não vou lembrar, eu não sou muito dessa galera. Não assim, conheço. mas não ouço muito, mas assim, é um cara virtuoso, assim, tipo Malmsteen, assim, saca? Esse tipo de coisa. E aí eles estavam falando disso, aí eles falaram, se o cara é muito técnico, ele tem pouco feeling. Se o cara toca pouca nota, ele não tem técnica, né? E aí fica essa balança, assim. E aí, tipo, eu queria falar sobre exatamente isso. Tipo assim, para começo de conversa, você acha que o guitarrista ele tem que ter velocidade ou você acha que menos é mais? Menos notas, menos quantidade de notas por tempo é mais. São as notas certas, né? Aquela coisa de tocar pouca nota certa, ou tocar muito. O que você acha sobre isso? Cara, eu acredito que é uma coisa que depende muito do contexto, tá ligado? Por exemplo, eu não sou um cara especialista na história do jazz, posso falar alguma bobagem se alguém quiser corrigir, mas eu sei que na história do jazz teve uma época que o jazz era menos é mais. E teve uma época do jazz que era mais é mais, tá ligado? Então, tipo, eu acho que depende muito do contexto. Então, por exemplo, se o cara vai tocar uma música pop e tudo mais, não é necessário fazer uma afetação. Se eu tocar uma bossa e tal, não é necessário. Porque o estilo não pede aquilo. Mas se eu tocar um rock, mano, o estilo pede aquilo. Então, eu acho que o ideal é você entender onde você está pisando, o que você está tocando, qual que é o estilo, qual que é o contexto, para saber o que é legal aplicar ali. É muito doido, porque, por exemplo, a gente gravou a música Insensatez. E essa música não pede muita afetação, né? Eu acho essa música, tipo, muito... Não é romântica, ela é meio triste, né? Sim, Ela é sim. bem linda, assim, essas tensões e tal.
de segundas E até memórias, louco tal, que, melodia. que a galera fala que essa música. A galera fala que essa música é um plágio do Chopin. Você já ouviu falar essa história? Não, nunca ouvi falar, mano. Cara, tem uma peça do Chopin Chopin é aquela parada bem, né, bem melancólica, assim, tal, bem romântica, romântica no sentido de romantismo mesmo, né, do período, né? Uhum. Cara, é uma música que o tema é idêntico, o tema e os primeiros acordes, as primeiras progressões são idênticas Caramba. ao Insensatez. Idêntico não, né, mas assim, você percebe a semelhança. E o Jobim ouviu Chopin, né? Não dá para falar que o Jobim talvez não conhecia, né? Então tem esse papo aí É. que o Insensatez é quase um plágio ali de uma música do Chopin. Ah, gente, nada criado, né? Tudo é um pouquinho de alguma coisa que já Nada existe, criado. né? E não é Nada do plágio, zero, né? né, Não é mano? uma coisa pejorativa, né? Referência, né? Total, total. É engraçado, né? Quando você ouve muito um artista e tal, e você toca bastante música desse artista, assim, você acaba soando um pouco como ele. E a gente é a mistura do que a gente ouve e do que a gente toca. Então, por exemplo, o tanto que eu ouço o Julian Lage, tanto que eu ouço, sei lá, Eric Clapton, John Mayer, o tanto que eu tenho de referência desses caras vai moldar quem eu sou, vai mudar o que eu sou. Por exemplo, se você Total. ouve os mesmos caras que eu, exatamente os mesmos, a quantidade, a intensidade não vai ser a mesma. Não tem como. A gente não é igual, exatamente igual. Então a gente vai soar diferente. Eu acredito nisso, mano. Eu acredito bastante. Eu acho que muito das coisas que a gente toca é relacionado com duas coisas, né? Com o que a gente estudou na prática, que acaba sendo influenciado pelos nossos mentores, né? Muito, ou mesmo que você seja um autodidata, você teve mentor na internet, né? Enfim, tipo, mentores de aulas, né? Pensando em aulas, né? É a soma desses mentores, né? Do que você aprende com esses mentores, do que você estuda e do que você ouve, né? Para mim é tipo, não tem. Às vezes, talvez se a gente estudar, ouvisse exatamente as mesmas coisas, só que com mentores diferentes, soaríamos diferentes. Talvez, Verdade, faz isso é sentido. algo que não dá para a gente medir, né? Mas talvez se a gente tivesse os mesmos mentores, a mesma quantidade de estudo e a mesma fluência, a mesma referência, talvez a gente soasse parecido. Mas mesmo assim, aí tem a parte da personalidade que não dá para medir também, né? É aquilo que eu falei, a intensidade que você se espelhou no mentor é diferente da minha, a intensidade que você ouve um cara é diferente da que eu ouço esse cara. Então, tipo, nunca vai ser igual, né, mano? Até a gente Ouvindo o mesmo, mesmo por cara, épocas da né? vida, a gente Ouvindo o soa mesmo cara, às diferente. vezes a gente vê coisas diferentes, né? É verdade, mano. Exatamente. Eu boto muita fé Total. nisso. Mas ó, voltando lá pro Insensatez lá. Então, a gente tá falando disso e você falou que é uma música romântica. Ah, tá. Eu tava falando da velocidade, né, que a gente tava comentando. Que essa música não pede muita fritação, muita velocidade, frases rápidas, assim. Claro, você pode acabar colocando um detalhe aqui, outro ali, mas não é uma coisa essencial. Nessa música você pode improvisar com pouca subdivisão, né? Poucas notas em termos de ritmo e Uhum. soar bem legal, cara. Soar bem legal. Eu boto muita fé nisso. Então, tipo, isso Mas, ó, mostra pra mim do contexto. uhum. Se a gente estivesse tocando, por exemplo, outra música do próprio Jobim, já tem músicas que pedem mais paradas, tá ligado? Tipo, Só Danço Samba é uma música mais pra frente. Então já puxa a gente um pouco mais. Então acho que nesse caso soaria legal usar um pouco mais de velocidade e tudo mais. Então é muito do contexto, mano. Até no mesmo compositor você pode ver essas variações. Mas olha que louco, assim, por exemplo, no Insensatez, a gente gravou mais ou menos um andamento tipo aqui, ó. Mais ou menos, né? E nós dois Por aí. usamos a semicolcheia em algum momento, né? Não. Foi mais que a semicolcheia? Foi. Eu usei cestina. Em alguns momentos eu usei cestina. Eu usei pensando no fraseado de Jason. Então é tipo 8, né? 8 notas por tempo que fica. Se, depende de como tá contando, Sim. né? Se for americano, ele conta assim, né? Depende da forma Ele do fica... compasso. Se a forma de compasso É, for 2x2, aí a semicolcheia já são 8 notas por tempo. exatamente. Mas é É muito basicamente louco, isso. né?
Mas assim, tanto eu quanto você usamos uma quantidade de notas que, tipo assim, relativamente rápida, né? Relativamente. A gente subdividiu é, relativamente bastante, assim. E aí, você acha que isso é de alguma forma melhor ou pior do que, por exemplo, ter feito um solo inteirinho, inteirinho só com poucas notas, né? Tentando, mesmo na ideia do insensatez, do motivo, né? De ficar ali em volta do motivo, das tensões, dos cromatismos, né? Aquela melodia mais. Você acha que é melhor ou pior de alguma forma a gente dividir, subdividir, assim? Cara, eu acho que não é nem melhor nem pior. Eu acho que é uma característica nossa. Talvez outro guitarrista não faria isso, tá ligado? Então eu acho que é uma Uhum. característica nossa. E também a velocidade é uma ferramenta como é que fala? Ai, não é pressão, quando esqueci o nome, fugiu o nome. De intensidade, não é Não sei, intensidade, é outra palavra, de pode dinâmica. ser A de velocidade é uma dinâmica, ferramenta de pode crer. dinâmica. A gente sobe a dinâmica Eu, com ela e tudo mais. Então eu acho que é muito sensacional. Porque, relativo, assim, mano. Não necessariamente é do bom ou meu ruim. ponto de vista, então, do meu ponto de vista, assim, essa discussão de menos é mais, velocidade e tudo mais, eu não sei se você concorda, mas, assim, por exemplo, no meu método, assim, no que eu passo para os meus alunos e tudo mais, eu acho que, tipo, o cara ter velocidade, mesmo que não seja algo extremo, né? Porque até velocidade é relativo, né? Mas assim, mas assim, o cara ter uma certa velocidade no seu instrumento, nas coisas que a gente pontua, né? Na escala maior, escala menor, modos gregos, enfim, arpejos, né? Aquela coisa toda, eu acho essencial. Mas eu acho que tem uma parada, porque eu acho que quando a gente toca rápido, a gente bota lá no metrônomo e aprende a tocar essas escalas rápidas, ou a improvisar rápido, né? Com nome, eu acho que isso ajuda em uma coisa em algumas coisas, por exemplo, eu acho que a precisão rítmica, você subdividir, você tem que ter uma precisão rítmica muito massa, né? Não muito massa, mas você tem que ter essa coisa. Por exemplo, os meus alunos, tem uma aluna minha que está fazendo, a gente está passando as escalas, e aí a gente está passando com o metrônomo. E é muito louco, porque teoricamente, quando você faz nos 100 BPM, com 2 notas por tempo, é a mesma velocidade do que quando você faz Desculpa, quando você faz no 200 BPM a 2 notas por tempo, é a mesma velocidade de você fazer 100 BPM a 4 notas por tempo. A quantidade de batidas ali que você vai dar, a quantidade de notas que você vai atacar, é a mesma. 400, né, se a gente fosse colocar no metrônomo. E aí, tipo, eu percebi que quando faz essa volta, chega ali no 200 com 2 notas por tempo. A gente volta e fala, agora vamos fazer 4 notas por tempo. A galera tem dificuldade. E é por causa da divisão, né? Porque agora você não tem a referência do metrônomo tão rápido. Você está ouvindo o metrônomo a cada 4 notas que você toca. Então você tem que estar mais preciso nas outras 3. E isso é um motivo que, tipo, eu acho muito massa de botar meus alunos para tentar tocar um pouquinho mais rápido, né? Não precisa ser nada exagerado, mas assim, ter uma certa velocidade ali, porque eu acho que isso ajuda na precisão. Eu acho que, tipo, tem uma folga, né? Eu acho que ajuda muito na folga do cara de, tipo, conseguir tocar, por exemplo, o cara quer tocar jazz sei lá, 120 no 2 e 4, por exemplo, um andamento já médio rápido, assim, já. Se o cara, pra mim, assim, se eu fosse tocar desse jeito, e a gente pensa realmente o jazz com a semicolcheia, né? E depende do 2 e 4, depende de quando você tá contando, mas geralmente ou é a colcheia ou é a semicolcheia, né? E aí, a semicolcheia no dois e 4 ou a colcheia nos 4 notas por tempo. E aí, tipo assim, pra mim, se eu quero tocar bem no 120, eu quero jogar. Meu foco no estudo é alcançar o 150 para eu conseguir pensar melhor no 120. Assim. Então, assim, pra mim, eu acho que nesse sentido do estudo, a velocidade, ter uma sobra de velocidade é muito positivo nessas coisas, né? De precisão rítmica, nessa parada do cara ter folga para fazer as coisas, né? O cara tentar estudar algo que ele vai tocar mais rápido do que ele quer realmente tocar para que ele consiga, né, raciocinar melhor e tal. E, enfim, eu acho que nesse sentido é muito importante. Só que tem uma parada que eu acho muito louca, assim. Se você pega um solo do Charlie Parker, por exemplo, que toca rápido, né? Assim, poderia ser outro cara, né? Mas foi um dos caras que mais me marcou, assim.
É muito. Você já tirou o solo dele? Eu tenho certeza que você já deve ter tirado algum. Tirei. E, cara, não é Sempre muito tô louco, tirando alguma porque, coisinha dele. bicho, o negócio tá acontecendo lá a milhão, dependendo da gravação, né? Você pega ali, cara, tem aqueles rhythm changes, assim, tipo, os cara tocam muito rápido no bebop nessa época, assim, já. Tem coisas que foram acelerando com o tempo, mas eu acho que já tem coisas bem rápidas. E só que você tira o solo dele, não é exercício, né? Não é subir e descer escala. A melodia é bonita, tanto rápida quanto devagar, né? Você toca mesmo a melodia do solo do cara devagar, fica bonito pra caramba, né? Então, eu acho que é muito louco, porque não é só improvisar por nota pra caramba, né? Eu acho que tem muito a ver de como que você toca rápido de um jeito que você tá realmente fazendo música, né? Não sei se eu tô sendo muito radical, né? Não sei o que você acha disso. Mano, tem algumas coisas que você falou que eu acho interessante. O lance do metrônomo, você escutar mais rápido, eu acho super legal isso, até porque quando a gente tá tocando no nosso quarto ou no nosso estúdio, estudando e tal, é uma coisa, a gente tá calmo aqui, a gente acabou de tomar um cafezinho, a gente tá sentado confortável, tá fresquinho e tal. Mas quando você vai no palco pra valer, mano, quando eu comecei a tocar jazz pra valer, nossa, eu sofri muito, cara, porque eu não estudava mais. Eu fazia esse estudo aí, eu estudava no ponto. Eu punha pra tocar lá, tocava junto com o áudio, beleza. Só que aí no show, mano, você vai tocar. Eu fazia os shows de jazz e tal, de 4 horas de duração. Durava 4 horas. Ficava 4 horas tocando. Chegava na metade do show, já tava quebrado, velho. Nossa, tava cansado. Total. E aí, tipo, eu não conseguia alcançar as velocidades. Aí a gente guardava a Dona Ali pro final, né? Naquela. Aí a gente guardava pro final, mano. Nossa. Aí no final tava quebrado. Aí, tipo, aí tocava choro no final e tal. E aí eu comecei a fazer isso que você falou. Isso eu acho que foi em 2013, não, 2014, por aí, não lembro. Mas aí eu comecei a estudar mais e aí eu percebi muita diferença na prática, mano. Na hora que eu ia fazer o show, eu tava muito mais confiante. Mesmo que eu não tocasse na velocidade que eu estudava, aí não acontecia, eu tocava melhor, tava mais confiante. E aquele lance, a gente nunca consegue dar 100%, né, mano? Do que a gente sabe. A gente nunca consegue tocar no show ao vivo 100% do que a gente toca em casa. Meio que... eu acho que eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Eu já vi muita gente no ensaio destruindo, e lá destruindo também, mas um pouco é menos, porque a gente tem aquele lance da postura, de você estar fazendo um show, você não está só tocando, né? Tem muita coisa que agrega ali, que a gente tem que estar preocupado também, e tem que estar prestando atenção. E esse lance que você falou de treinar mais rápido funciona muito, cara. Funciona muito comigo e eu acho bem legal. Qual que era o outro lance que você estava falando? Do Charlie Parker mesmo? Falei sobre isso, eu falei sobre criar, tipo, tocar rápido, mas não apenas tocar rápido, mas ter melodia, tipo assim, aquela parte do rápido consistente, assim, eu acho, né? Sim, é o estudo que eu faço, mano, e é extremamente difícil. Estava falando isso hoje de manhã com o meu aluno, o Lucas, inclusive. Tem um estudo do Julian Lage. Manja o Julian Lage, guitarrista? O cara é incrível, mano. Mano, incrível, por incrível. cima. Não... Ele deu uma... Pode crer. Ele deu uma palestra na Berkeley há um tempo atrás, acho que faz bastante tempo, na verdade, que ele fala sobre um estudo que ele aprendeu com o professor dele, que é, tipo, você pegar uma escala e estudar ela em velocidade, rápido, só que com intervalos aleatórios. Intervalos soltos, assim. Você não pode praticar, tipo, vou praticar semicocheia, 100 BPM, e você tá lá, Sol maior. Muito sequencial. Ele fala, pô, pega intervalos aleatórios. Aí ele faz tipo... Então, ele pegando umas paradas meio aleatórias, tá ligado? Pega uns arpejos e tal. E é um estudo que ele fala. Mano, isso aqui é muito difícil. Muito difícil. E tem o além Você faz com metrônomo ou não? Com metrônomo.
Só que ele tocando é um absurdo, né, mano? O cara faz frase que começa aqui, termina aqui, depois... Mano, é absurdo. E, por exemplo, o outro estudo que eu gosto muito de fazer é pegar um desenho da escala. Por exemplo, desenho... Não sei se dá pra ver aqui. Desenho 3 da escala maior aqui, Sol. Um outro estudo que eu vi ele fazendo, ou eu viajei, mas eu peguei e funciona muito, é muito legal, é você tocar sem repetir notas. Você vai tocar todas as notas desse desenho sem repetir nenhuma, de forma aleatória, né? Você não pode fazer isso aqui, que não vai repetir, mas não é legal, não é ideia. Então, por exemplo... É difícil, mano. Nossa, mas você é louco. Pra você lembrar de tudo, né? É muito trampo, cara. Muito louco, muito bom. E é louco, porque, tipo assim, tipo, deixa eu só comentar, você falou sobre... pode falar. Tá, é que a ideia desse estudo é você realmente desenvolver o que você falou. De na hora de você tocar rápido, você não ficar na sequência da escala. Se não for tu fazer uma frase rápida e fazer, tipo... Que você conseguir desenvolver mais coisas, tá ligado? Essa é a ideia. Sensacional. E é muito louco, porque nisso, olha que louco, no estudo que eu fiz. Eu aprendi com o Renato Alves. Você conhece ele? Ele faz conteúdo também no Instagram, assim. Não lembro, cara. Renato Alves? Talvez eu conheça, acho que eu sei. Deixa eu ver. Enfim, uma vez eu fiz umas duas legais com ele, ele me passou um Sim, conheço. Toca pra caramba, animal. Legal. Monstro. Toca pra caramba. E aí, tipo assim, ele me passou, acho que um exercício, assim, que, valeu todas as 3 aulas, que foi o seguinte. Ele falou assim, pra eu improvisar, porque antes, até uma certa época, eu estudava muito com backing track, tá ligado? E eu não acho ruim, não, assim, eu acho que tem várias coisas que é legal pra você estudar. Só que aí ele falou assim, cara, pega o metrônomo, bota no 2 e 4, e aí você toca, tipo, improvisa livremente, né? Imaginando uma música, né? Improvisa pensando na harmonia de uma música. Tipo, vai All the Things You Are, tá ligado? Aí você bota o metrônomo 2 e 4 e toca o mais rápido que você conseguir, sem pausa, né? E aí, então, tipo, usando se for pensar no 2 e 4, né? Usando a semitom cheia, né? E aí eu comecei a estudar assim. E é muito louco, porque no primeiro dia que eu tentei fazer isso, e é claro que com o tempo ele, por exemplo, ele falou para estudar só em blues, né? Eu mudei algumas coisas, fui criando o meu jeito de fazer, né? Mas assim, a lógica é essa, você pegar uma progressão de acordes e você improvisar, tipo, quase sem pausas, né? Fazendo muita nota, essa é a ideia, muita nota. E aí, cara, eu comecei, e na época que eu comecei, às vezes eu tocava coisa na noite, que era rápida, tipo, 150 BPM, era coisa rápida que rolava às vezes. E eu não me sentia nem perto de um melhor fraseado, eu tocava o que dava, né, aquela coisa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso, e eu, tipo assim, do jeito que ele falava, eu conseguia, tipo, no 130, vai. E mesmo assim, não era o meu melhor fraseado, mas eu conseguia tocar, né, no 130. E aí eu comecei a estudar isso e aumentando, né? E aí no 130, na verdade, para ser mais específico, no 130 eu nem conseguia tocar direito, mas era ali um lugar que às vezes saía. Então foi ali que eu resolvi trabalhar até conseguir, de fato, tocar bem no 130. Aí eu aumentava 5, né? E aí eu fui fazendo essa parada. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 6 meses estudando todo dia isso, cara. Todo dia, religiosamente. Era o meu foco naquela época. E aí chegou que aí depois de 6 meses eu tinha conseguido bater o 200. Só que não quer dizer que eu tocava bem pra caramba no 200. Quer dizer que eu dava conta de tocar algumas coisas. Por exemplo, uma que eu usei muito para estudar isso é o Solar, né? Não sei se você deve conhecer também. E aí tipo assim, eu improvisava no Solar e chegou uma época que eu tava conseguindo entre aspas, né? Improvisar no Solar no 200. Aí, qual que é a moral da história? Quer dizer que por eu estar lá no 200 fazendo a quantidade de notas, eu estava com um puta fraseado, umas ideias incríveis? Não. Até porque, já que eu estou sempre fazendo a mesma rítmica, não estou pausando, é até mais difícil você conseguir elaborar muitas ideias, né? A pausa é fundamental, aquela coisa toda. Só que quando eu estava ali no 200, o 130... tava muito legal, porque parece que eu conseguia pensar muito mais, né? O 150 já tava conseguindo tocar de um jeito muito mais consistente.
Porque eu tenho até uma teoria, né? Porque o tempo é relativo, né? Tipo, comprovadamente o tempo é relativo, a nossa noção de tempo. Às vezes você ficar, sei lá, 3 horas sem fazer nada, vai demorar pra caramba, e passar, sei lá, 5 horas tocando, falando de música, ficar 6 horas numa live com outros 3 guitarristas batendo papo, passa rapidão. Então assim, tempo é comprovadamente relativo. E eu tenho a teoria de que quando a gente estuda guitarra, e já que a gente está medindo o tempo, tipo tempo, literalmente o tempo todo, então eu acho que quanto mais rápido você dá conta, mais lento as músicas passam na sua mente, sabia? Eu não sei se é brisa minha, mas o que eu percebi era que, tipo, quando eu não conseguia tocar no 130 direito, no 150, o tempo passava muito rápido, não dava tempo de pensar o que ia tocar, eu tocava o que dava. Quando eu conseguia tocar no 200, conseguia entre aspas, né? Porque não era a minha melhor. Eu não esperava conseguir tocar isso ao vivo, né? Mas eu conseguia manter uma frequência aí de notas no 200, mesmo que não fosse meu melhor fraseado. O 130, o 150, eu começava a conseguir pensar, entendeu? Parecia que literalmente passava mais rápido. Então, tipo, mais rápido não, desculpa, mais devagar, né? Então, assim, eu comecei a... Então, eu acredito muito nessa parada. E eu acho que é semelhante ao estudo que você falou, né? A única diferença é que não é aleatório, eu tô mais livre, tô bem mais livre, né? Esse estudo, com certeza, te ajuda te ajuda nesse sentido, só que muito mais aprofundado, porque você acaba tendo que pensar ainda mais, né? Mas, assim, é a mesma coisa, eu pegava lá um tema e tava fazendo direção, né? Esse estudo ele quebra seus costumes, né? A gente tem intervalos que a gente está acostumado a fazer, tem caminhos que a gente está acostumado a seguir. Sim. E esse estudo é para você quebrar isso e ir contra. Por isso que é difícil. Sim. É muito louco. Mas os intervalos se repetem ou não repetem? Os dois. Entendi. Nossa, eu vou fazer essa parada. Mas daí eu pegava, sei lá, o Define Your Ar, eu voltava lá. E aí, embora, tipo sem pausa, assim, o mínimo de pausa. A pausa acaba dando, o ideal é não fazer, né? Mas assim, acaba dando natural. Sim. Mas o mínimo possível, né? E aí, embora, né? Então, cara, isso me ajudou muito, porque quando eu ia tocar para valer, aí eu não saía tocando desse jeito. Mas quando eu precisava não, mas quando eu queria tocar, ter o fraseado mais na ponta dos dedos, sim, me ajudou demais. Assim. Ou até mesmo a conseguir tocar rápido, pensando melhor, né, nos fraseados. Mano, né? Sabe uma coisa interessante? Essa ideia que você dá, que você fala sobre treinar mais rápido e tudo mais, a gente pode aplicar não somente na velocidade. Por exemplo, no meu estudo, eu estudo tudo a 12 tons. Tudo. 12 tons em todas as regiões. Então, por exemplo, o estudo final de pentatônica maior, que é a primeira escala, é o mesmo estudo final de maior harmônica, que é a última escala que eu passo. Né? Já passo por tons inteiros, nondinho, enfim. Então, por exemplo, a escala de pentatônica aqui, ó, eu pego nessa região e faço os 12 tons. Ó. E volto, por exemplo, em Fá. Ciclos de quartas. Si bemol, Mi bemol, Lá bemol. E aí vai, né? Aí vai os 12 tons. Isso aqui funciona para o guitarrista que vai tocar jazz, que vai precisar fazer essas mudanças sem ser muito brusca, sabe? Tipo, sem sair daqui de dó e ir para cá de Fá. Não é que é ruim isso, mas a gente ter só essa opção fica ruim. E também vai funcionar para o guitarrista de rock and roll que vai tocar só em um tom. Por quê? Quando a gente sabe 12 tons, domina os 12 tons firmemente, um tom vai ficar muito fácil. Então, um tom a gente vai fazer suave. E quando a música muda de tom, tem música de rock que muda de tom, tem música de pop que muda de tom também e tal. Então, tipo, vai funcionar para todos os níveis de dificuldade, né? Pensando em tonalidades. Porque tem estilo musical que não muda muito de tonalidade. Não quer dizer que seja pior ou melhor do que os que mudam muito. Então, é questão de estilo. Então, se você não precisar mudar muito de tonalidade, vai te ajudar muito também treinar em 12 tons. Você vai dominar tudo. Isso é bem legal, cara, porque você não fica preso nos caminhos e tal. E é a mesma coisa que você falou, treina 200, toca 180. Treina 12 tons, toca 2, toca 3. É natural, tá ligado? Total.
E inclusive, isso tá muito a ver, porque, assim, querendo ou não, a minha metodologia, assim, no meu curso é pensado por quê? O cara conseguir sair de lá tocando jazz. É quase que um curso de jazz. É porque eu não chamo assim, justamente porque, tipo, eu primeiro estudei na fundação lá, né, tal, e eu saí de lá tocando jazz. Então, eu comecei cedo, né, sei lá, eu entrei com 14 anos. Então, meio que eu saí, eu primeiro fui tocar jazz na noite, depois eu fui tocar outros estilos. Não sei se você toca outros estilos na noite, mas assim, o que eu senti? Eu senti que por eu já ter vindo do jazz primeiro, quando eu fui tocar outros estilos, eu tinha uma visão, não quer dizer que eu toco tudo, né? Não é aquela coisa, toca jazz, toca tudo. Mas a parte teórica, mecânica da parada, você vai ter muito mais facilidade quando você vai pegar outros estilos mais simples, entre aspas, né? Não melhor nem pior, nem você falou, mas sim, com menos situações, com situações menos sofisticadas, né? Então, tipo, sei lá, eu ia tocar um pop, pra mim improvisar num pop, tirar de ouvido pop, executar alguns tipos de pop eram mais simples porque a gente tinha esse estudo de sair na mão e todos os, por exemplo, né, saber conseguir tocar nos 12 tons, né, conseguir tocar pelo braço inteiro, saber lidar com acordes que estão fora ali do campo harmônico, né, entender como é que eu encontro, que escalas eu tenho disponível em cada situação. Então, tipo, hoje em dia, o grande lance do meu método é o quê? É fazer o cara percorrer, entender pelo menos como funciona essa parte de você mapear o instrumento inteiro nas 5 regiões, né? Eu uso o sistema 5, né? Nos 12 tons e nas principais escalas, né? Então, você fazer isso na escala maior, tudo que vem da escala maior, né? Então, por exemplo, a escala maior, a escala menor, as tétras que estão dentro ali dos shapes, né? Os acordes, aqueles drops, né? Os acordes que estão lá no campo harmônico maior, também aprender pelos brasileiros os drops que a gente está falando no outro dia. E aí depois fazer isso aí depois que ele fez passar por esse processo, aprender os modos gregos da mesma forma, né? Encontrar os modos, entender como é que funciona, encontrar no instrumento, aquela coisa toda. E aí depois fazer isso com os modos da menor harmônica, da menor melódica, lidar com harmonias mais modais. Claro que a ideia é o curso por completo, é uma coisa que demora algum tempo, né? Mas, tipo assim, qual que é o lance? É quase que um curso de jazz, porque o cara vai sair de lá tendo a capacidade para tocar jazz, e foi mais ou menos o caminho que eu aprendi. Claro que eu mudei algumas coisas que eu gostaria de ter aprendido desse jeito, né? Mas, assim, é quase que um curso de jazz para o cara conseguir tocar o que ele quer, entendeu? Quer dizer que ele necessariamente precisa saber todos os modos da melódica para tocar rock and roll? Não, ele não precisa saber. Mas se ele tem esse conhecimento disponível para ele, os horizontes se abrem muito mais, né? Com certeza, mano, com certeza. Concordo 100%, mano. E deixa eu te perguntar mais umas paradas, já que a gente está aproveitando, né, essa parada de velocidade. Você acha que é essencial o cara, tipo, tocar rápido? Ter isso na mão? Essencial. E agora vou até ser mais específico, assim. Não é nem tocar rápido igual eu tô falando, que eu tô falando aqui, por exemplo, o meu curso lá, eu falo para os caras tocarem as escalas mais rápido, mas ali ainda não é o não é virtuosismo, é o cara que tem uma fluência ali na... Agora eu tô falando já mais de virtuosismo, assim, tipo, de tocar rápido mesmo, assim, vai. Se fosse medir, algo tipo semicolcheia 150 para cima, em várias coisas, né? É ter a capacidade de improvisar rápido mesmo, né? Uhum. Eu tenho uma metodologia que eu mensuro isso da seguinte forma. Eu acho que o essencial é o guitarrista conseguir tocar... Não, o essencial para mim é o guitarrista conseguir tocar sextinas, ou seja, dividir cada batida do metrônomo, eu estou pensando em 4x4, cada batida do metrônomo em 6 notas, até 120 BPMs. Esse para mim é o limite, entendeu? Isso inclui colcheias, semicolcheias a 120 BPM bem de boa, né? Porque é mais rápido que o semicolcheia. Então, é sextina a 120. Eu acho que ali é um tanto legal que dá pra gente poder... Porque se você consegue sextina a 120, você vai conseguir semicolcheia o quê? 140? Talvez? Não sei ao certo o cálculo mas deve estar próximo. Mais de 150 vai, né? Acho que vai. Então, tipo, 120 até a sextina. Sextina tá bala em 120. E eu penso assim, que é o mínimo que a gente tem que conseguir fazer bem, fazer fluente. Ou seja, não ficar
só subindo e descendo escala, quando você fazer, você depender de intervalos específicos, de caminhos que você já sabe, você conseguir criar em cima disso, né? Até depois a gente pode falar sobre o que é improvisar, né? O que a gente tem que pensar para fazer rápido o bagulho direito e tudo mais. Enfim. Então, a 120 BPM, sextinas, para mim isso aí é o mínimo do guitarrista. Além disso, vai depender de cada um. Vai depender do estilo que você toca. Se você quer, mesmo que você toque tipo rock, você pode querer seguir uma linha do rock que não precisa tocar rápido. Ou uma linha do rock que precisa tocar rápido. Você pode escolher uma linha do jazz que não precisa tocar rápido e uma linha do jazz que precisa tocar rápido. Vai depender de você. É muito louco. Esse lance de velocidade, eu quando comecei a tocar, os caras falaram assim, ó, cara, você precisa ouvir Pat Metheny, o cara é um monstro, o cara é genial, é incrível, incrível. Sou extremamente fã. E aí eu fui ver o solo dele, que o pessoal fala que é o solo mais da hora e tal, ele tocando Manuel Audaz com o Toninho Horta. O solo dele é incrivelmente lindo, cara. Incrivelmente, mano, eu ouço aquela guitarra lá, dá vontade de chorar, de tão lindo que é o solo. E é um solo extremamente melódico, mano. Não tem velocidade ali. E o Pat Metheny é um cara que tem muita velocidade, né? Ele tem essa capacidade. Mas no solo ele não fez ali e ele conseguiu tirar um solo incrível, mano. Então, tipo, é muito relativo para onde você quer ir. Mas, só queria dar esse comentário. Mas, enfim, o lance é que, pra mim, a 120 BPM, sextinas, é o mínimo que o cara tem que saber, tem que dominar. Além disso, vai depender do seu estilo. E se você não for pra frente, eu boto o metrônomo lá embaixo em 50 e treino devagar, porque devagar é muito mais difícil. Sim, total, eu já fiz isso. É que hoje em dia eu queria estar com tudo mais em dia, né? Tô correndo com várias paradas. Mas teve uma época que eu fazia também, botava ia descer. Uma treta, né? Nossa, é Você difícil, né, bota onde o metrô? Você bota no... E eu desço no... Como assim você fala? Divisão? Tipo, que nem a gente bota o metrô no 2 e 4, né? Às vezes, para improvisar no jazz. Quando você deixa Eu bonitinho, estudo você sem bota no acentuação, primeiro. mano. A maior parte do tempo eu estudo sem acentuação. Porque eu gosto muito da levada brazuca, sabe? Então, tipo, Tá, eu pode tenho que crer. dar a acentuação brazuca na mão mesmo. Não Pode crer. não muito puxado pro jazz e tal. Mas eu preciso estudar mais com o metrônomo 2 em 4. É uma coisa que eu sinto falta. É mesmo? Você estudou pouco com 2 e 4, assim, na sua vida? Pouquíssimo, mano. A minha maior referência de música instrumental não vem do jazz. Vem da música instrumental brasileira. É a que eu mais ouço. Toninho Horta, mano. O cara que eu... Esse dia ele fez um show ao vivo que eu até tava vendo com a Fer, não sei se a Fer tá vendo, quase que eu chorei. Só dele, o cara pisou no palco e falei, meu Deus, olha o cara aí. Então, tipo, eu curto Sensacional. esse Não, mas som, ele é Toninho foda, Horta, né? esse som de Minas, assim. As bandas mineiras, pra mim, são as mais incríveis. Eu acho muito louco. E, então, música brazuca pra mim é mais da hora, velho. Então eu tenho muito mais essa vibe do que as outras. É muito louco, porque, que nem eu sou bem dividido nessas coisas, né? Eu gosto muito de jazz, gosto muito de música brasileira. Eu acho que talvez até eu conheça mais jazz do que música brasileira, mas é que eu gosto muito da bossa, na real, né? Eu não ouço muito música instrumental brasileira, apesar de eu gostar bastante também. Mas assim, aí eu sempre fico muito dividido. Para mim eu acho que, tipo assim, na minha definição, a música brasileira, pensando bossa nova, música instrumental brasileira, mesmo que seja cantada, né, mas por exemplo, bossa, samba jazz e outras coisas do tipo, é a música mais bonita do mundo. Para mim é a música mais bonita do mundo, assim. E enquanto jazz já é um negócio mais energia, eu acho que tem mais energia, assim, você tá tocando. Até tudo bem que é um samba rápido também, né? Mas assim, o jazz, assim, por exemplo, os andamentos rápidos de jazz, assim, eu acho uma coisa muito enérgica, assim, então eu acabo gostando muito de tocar também, né? Principalmente o ao vivo. É até muito louco, né? Você falou assim sobre dar 100% no ao vivo, assim, caras que tocam melhor ao vivo do que... Cara, eu vou te falar, com a galera que eu ando, assim, que eu já tive a chance de ensaiar, eu percebi que, tipo, no ensaio rolava muito, era tudo mais limpo. Era mais limpo. Então, tipo, de um ponto de vista, era melhor, entre aspas, né? Porque é mais limpo, as coisas estão Tecnicamente, né? mais no lugar. Só que no ao vivo, pelo menos com o pessoal que eu tive a chance aí de tocar, rolava coisas muito mais enérgicas.
que nem sempre são as mais limpas, mas muito mais, às vezes rolava muito mais nota, tipo, às vezes um som um pouco mais, tipo assim, e acho que acaba entrando até um pouco na discussão do menos é mais, mas assim, às vezes muito mais nota com menos raciocínio do que teria, tipo, no ensaio, né? Às vezes tem menos nota, mais raciocínio, mesmo que rápido, mas tipo, fraseado massa e tal. E às vezes ao vivo tinha muito mais nota, bateria, né? Tô falando tipo, no geral, até comigo mesmo, assim. Muito mais nota, muito mais dinâmicas mais altas, assim, né? Aquela coisa menos elegante, só que mais energia. Então aí também fica uma coisa. Por exemplo, eu sinto que eu toco com muito mais energia ao vivo, que é uma coisa que não dá para mensurar. Então, em alguns aspectos, não, mas eu acho que. Então. E aí, em alguns aspectos, eu acho que eu não toco tão bem ao vivo, então eu acho que eu faria melhor, né, como é que fala? Em casa, né, ou em ensaios eu faria melhor, por exemplo, para gravar, às vezes gravar eu faria melhor. Em alguns aspectos, nesse sentido aí de estudo, de técnica, de ideias, né? Mas no ao vivo, às vezes, é mais legal de assistir também, porque tem essa coisa já mais barulhenta, às vezes, né? O jazz mais barulhento, aquela coisa toda. Assim. Então, eu achei muito louco. No ao vivo, a gente tem muito mais coisa para se atentar, porque tem um show rolando, você não está só tocando. Em casa, tecnicamente, a gente sai mais limpo, como você falou. É isso que eu quis dizer, cara. Na prática, lá em casa, você pratica até 200 BPM bala. No ao vivo, para você tocar 200 BPM, se você é o seu limite, você vai ter que acrescentar, além da técnica, a presença de palco, né? Você vai ter que acrescentar, tipo, a dinâmica de ouvir a galera, de trocar uma ideia, o timbre, porque se você está com um volume bom ou não, se você está se ouvindo ou não, tem muita coisa que vai agregar. E a gente acaba não conseguindo tocar a 200 BPM, por exemplo, limpo. E que é o que você falou. Mas não necessariamente é pior, eu acho da hora também. É muito louco, porque, por exemplo, tem muito estilo musical que cobra limpeza no som. Você vê os caras, o Marcelo Barbosa tocando, como é que chama? O André Nieri tocando, esses caras tocam fusion mais pesadão. Mano, é limpaço, tudo bem, não, com distorção. Mas eu digo, tecnicamente, é tão bonito de ver, cara, é tão animal os caras tocando. E é o estilo pede. No jazz, não pede muita limpeza assim, né? Você pode dar não precisa sair nota tão limpa. A galera tá preocupada com outra coisa, não com a técnica. Isso eu acho interessante. Exatamente. Tudo bem que, obviamente, né, a gente quer estar limpo, né? Também. A ideia, né? Busca isso. A busca, né? Mas assim, eu acho que o jazz realmente a gente acaba. Eu acho que é mais vivo do que os outros estilos, né? Não é melhor, sempre bom tocar, mas assim, não é melhor do que uma coisa muito louca. Mas eu gosto muito, como eu falei, de música brasileira. Tocar em casa, estudar, ouvir, eu acho incrível. Mas o estilo de música que eu mais gosto de tocar ao vivo é blues. É blues, porque, mano, blues tem uma parada diferente, cara. É muito louco. Eu adoro tocar blues ao vivo. Sunny, por exemplo, quando não é um blues, né? Mas Sunny tem essa puxada pro blues e tal, pro fusion, um pouquinho mais... É diferente, não é um jazz, mas você pode puxar pro blues, né? Pra levada e tal. Eu ficaria tocando a noite inteira um blues, assim, mano. Eu acho incrível a vibe que dá. É muito mais simples, é muito mais... mais direto, parece, né? Do que você tá pensando, você já se expõe e tal. Eu não sei explicar. Eu acho muito mais animador, tá ligado? Tocar blues do que os estilos que eu mais gosto de tocar de uma forma geral. Porque no ao vivo o blues gera, mano, o blues não, no ao vivo, você tá lá com a guitarra, você vai, mano, o bagulho vai lá pra cima, assim, você fica, uau, vamos lá. Eu acho doido, cara. É o estilo que eu mais gosto de tocar. Apesar de não ser o que eu mais ouço, do que eu mais me divirto só tocando em casa, mas no ao vivo, o blues pra mim é muito massa, velho. Muito louco. E até me identifiquei demais, porque, por exemplo, hoje em dia tá tudo muito diferente, né? Agora que eu não tô tocando de fato na noite, algumas coisas mudaram, assim, na minha percepção. Não mudaram na percepção, mas assim, no que eu sinto necessidade. Mas, por exemplo, quando eu tava tocando, eu tocava muito mais jazz do que música brasileira, por exemplo. Na verdade, depende, né? Mas assim, pensando do jeito de liberdade, assim, instrumental. Instrumental rolava mais jazz do que música brasileira, né? Mesmo que no mesmo gig a gente fizesse os dois, né? Acabava rolando mais jazz. E aí tipo, o que acontecia?
eu sempre gostei muito de balada e música brasileira. Gostava muito de balada e música brasileira. Eu acho lindo. Até hoje eu ainda gosto. Inclusive, adoro o Cord Mello. Eu acho a coisa mais linda. E aí, só que aí, tipo, em casa, às vezes eu tinha vontade de estudar mais música brasileira e o bossa nova, né? Pensando mais bossa especificamente, né? E balada. Só que eu estudava mais jazz. Eu queria, às vezes, estudar mais. Só que eu estudava mais jazz, porque eu tava ligado que quando eu chegasse na gig, o que eu queria conseguir fazer naquele momento era tocar rápido, era fazer a dinâmica alta. Não só isso, mas eu queria ter aquilo disponível para mim, né? Então, tipo, rolava muito isso. Porque hoje em dia, o que eu mais acho mais divertido foi o que você falou. O que eu acho mais divertido de tocar é tocar jazz. Assim. O que eu sinto mais liberdade, o que eu sinto que eu consigo. Muita coisa que não rola eu estudando em casa, não acontece, às vezes acontece ao vivo, né? Tipo, algumas ideias e tudo mais. Porque tá tudo, é vivo, né? É um estilo que não só, por exemplo, é vivo em andamento, porque a mesma música não tem sempre os mesmos andamentos, né? Você vai tocar hoje um alto livre, você pode fazer balada e amanhã um mega fest, não sei o quê. Então, tipo, isso é vivo, as interações são muito vivas, você vai subindo a dinâmica, às vezes a dinâmica sobe com você, dependendo dos músicos, né? Aquela coisa que você falou dos 200 BPM, por exemplo, você fazer em casa é uma coisa e ao vivo é outra. É muito louco, porque, cara, depende dos músicos que você está tocando. Para você dar conta do 200, os outros também precisam dar conta do 200, né? E como não é um padronizado, né? Por exemplo, às vezes você vai tocar... Vou falar, tipo assim, um estilo que exige velocidade, mas que já é mais padronizado. Tipo assim, o cara que tem uma banda cover de metal, por exemplo. Seja qualquer tipo aí de metal que seja mais virtuoso. Querendo ou não, as músicas têm um andamento ali que ele vai precisar fazer, que ele já imagina. Agora, e outras, músicas são compostas na maioria das vezes, né? Não é tanta improvisação, o lance igual... E os caras ensaiam mais, né, mano? Exatamente, ensaio. Pô, mano, nunca ensaiava pra fazer tocar jazz, tá ligado? Às vezes ensaiava, mas não ensaiava, tipo, vamos definir as coisas. Tipo, tocava livre, mas, tipo, num quarto e depois ia tocar, né? Então, tipo, é muito... Eu nunca ensaiei jazz com metrônomo, cara. Música instrumental com metrônomo, nunca ensaiei na minha vida, tipo, com a banda. Eu acho que não eu já fiz. Como isso, eu nunca vi alguém fazer isso. Com o metrônomo? Deve ser bom, deve ser da hora. Eu já fiz com metrônomo, eu já estudei com metrônomo no banda. Mas assim, era estudo. Sim, com a banda toda. Mas era um trio, né? Um triozinho. Vou te mandar depois. Eu não sei se você já ouviu o meu som, não sei se você já deu uma sacada, mas qualquer dia eu te mando um trio meu. Vou te mandar. Esse cara é bem massa. E aí, a gente já chegou, mas assim, era estudo, né? Agora, nunca ensaiamos, tipo, em casa, tipo, vamos tocar à noite, vamos fazer um ensaio antes, vamos definir um repertório, definir coros, nada disso, velho. A gente se encontrava para tocar, eu acho que é mais para gerar intimidade, cada vez mais intimidade entre a gente, e aí depois ir tocar já mais junto, né? Eu acho que tem mais a ver com isso. Mas, então é muito, muito louco, né? Então, por isso eu acho que o jazz é o meu estilo preferido, porque não importa o quanto de tocar, né? Preferido de tocar. Às vezes nem é tanto de ouvir, eu acho que eu ouço mais música brasileira também. Apesar de eu gostar muito de ouvir jazz. Mas eu gosto por causa dessa sensação de não saber o que vai acontecer, né? Essa sensação de, tipo, por mais que eu estude pra caramba aqui e tal, eu nunca sei o que vai acontecer na hora, valendo, né? E isso me ajudava muito também, né? Quando eu tava tocando quando eu tava tocando no dia a dia, às vezes eu tô estudando uma coisa, só que eu vou no show, e aí eu percebo que outra coisa não rolou e que eu deveria dar atenção para aquela outra coisa, né? Então eu acho que no jazz, principalmente no jazz que é vivo, você tem também o feedback legal, né? Tipo, você tá lá fazendo e lá você percebe algumas coisas que não estão rolando, né? Já que você não sabe como vai ser, né? Quando você faz, você percebe. Às vezes, sei lá, às vezes é andamento, né? Às vezes você acha que tá legal os andamentos, você vai tocar e vê que não tá, né? Só tá legal no quarto, tem que melhorar. Às vezes você acha alguma música, aquela progressão de acordes, você acha que tá legal, porque aqui você consegue pensar tranquilo, e você vai tocar ao vivo e não rola a progressão, né? Giant Steps, já fez o Giant Steps ao vivo? Já, poucas vezes, mas já fiz. Cara, toda vez que eu faço ao vivo, eu volto querendo estudar mais o Giant Steps. Né? Tem que estudar. Toda vez, pra improvisar isso aí é embaçado.
Total. E não só, tipo, às vezes em casa rolava. Eu estudei bastante pra caramba de sério, assim. E em casa rolava, mas às vezes no ao vivo eu vi Em que casa meu, pode ter tem que mais de um voltar a estudar take, de né, novo. mano? Em casa tem mais de um take. E No ao assim, vivo, você tá tocando outras músicas e ela tá no meio. Você acabou de tocar uma bossa, de repente entra essa, e você tem que lembrar, mano, a vibe que tava. Isso que é o embaçado, né? Mas isso que é o da hora muito também. louco. E aí eu acho que, só para voltar para o assunto, né? Mas assim, eu acho que com tudo isso, hoje em dia, para mim, eu acho que você, tipo, se algum aluno me perguntasse, eu falaria que o ideal é o cara conseguir fazer os dois. É o cara conseguir fazer melodias. Porque eu acho que quando você só sabe fazer coisa rápida, você acaba ficando muito preso, cara. Como você falou, tem estilos Deixa eu que te não fazer uma pergunta, mano. necessariamente pode fazer. Uma pergunta top. Por que, para você, o que difere um improviso rápido, bem estruturado, do improviso rápido, só notas jogadas? O que difere? Cara, eu acho que depois de pensar bastante, hoje em dia tem uma resposta que para mim é a fundamental, assim. E é minha opinião, né? Aí não quero ditar regra. Mas eu acho que hoje em dia, para mim, um improviso rápido legal é um improviso que eu toco ele lento e ele soa bonito, entendeu? É o que, e assim, isso é Interessante. muito relativo. Porque, mas, por exemplo, se eu pego por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela época que eu fiz esse estudo dos 130, lá, que foi para o 200. Antes desse estudo, eu tocava 130 e eu não achava que soava bem. Em vídeo, né? Eu ouvia, gravava. Eu falava, não soa bem. Estou fazendo rápido, estou conseguindo tocar nesse 130 e tal, mas não está soando legal. Quando eu consegui bater os 200, por exemplo, eu conseguia no 130 pensar melhor e conseguia fazer outras coisas. E aí eu percebi que por mais que, quando toca rápido, aquele monte de nota, sei lá. Mas assim, quando tá bem estruturado, ou seja, quando você, na minha opinião, né, quando você toca lento e você ouve uma melodia, que depois a gente pode falar sobre aspectos que acha legal ou não, né, mais específicos, né, mas assim, quando tem uma melodia por detrás e não é apenas escalas ou exercícios, né? Enfim, depois a gente pode também falar sobre isso, mas quando realmente tem um negócio que devagar soaria bonito, o rápido soa diferente também. Entendeu? Tipo, Total. às vezes a gente tem a ilusão de, tipo, por ser rápido, vai dar tempo da gente raciocinar o que está acontecendo. E não deixa de ser verdade. Realmente, você tem menos tempo para entender, tipo, às vezes um fraseado lento, você ouve, o cara fez um arpejo X, fez um cromatismo aqui, não sei o quê, fez um motivo, né? Fez uma ideia no gráfico, e tal. Agora, no rápido, você não tem o mesmo tempo de raciocínio. Só que, mesmo assim, isso transparece, né? Quando você percebe quando tipo é um exercício e quando é e quando é algo que ficaria bonito tocando lento, né? Então, hoje em dia, para mim, é o quê? Um solo legal, rápido, é um solo que eu vou pegar as mesmas notas, tocar. Opa, você deu uma travadinha? Mas enfim, o solo legal, para mim, é o solo que eu vou pegar aquele solo, tocar as mesmas notas devagar e vai soar bonito. E bonito é relativo, mas, por exemplo, eu pegar o meu próprio solo, tocar ele devagar, né, e ver que soa um negócio que me agrada, assim, eu acho que seria mais ou menos isso. Qual que é, e para você, assim? Mano, eu tenho uma ideia de mensurar isso. Por exemplo, vamos partir do princípio, o que é improvisação? Improvisação, você pode improvisar melodicamente, improvisar ritmicamente, que é a batera, por exemplo, você pode improvisar harmonicamente, criando uma cabeça de acordes na hora e tal. Aí você pode improvisar no teatro, você pode improvisar em qualquer lugar. O improviso é uma parada que você cria na hora. Aí, pensando em improviso melódico. Improviso melódico é quando você cria uma melodia na hora, certo? É basicamente isso. Você cria uma melodia. E aí, o que torna uma melodia interessante? O que torna uma melodia legal, bonita? O que é essa estética da melodia? O que tipo, ferramenta estética que faz a melodia ficar bonito? E aí, tem alguns estudos sobre isso, né? Eu lembro que eu vi na faculdade e tal, eu não lembro a fundo quem falou isso e tal, mas eu sei que tudo que é
padronizado, a gente acha legal, a gente acha bonito. Na vida no geral, tipo, tudo que tem um padrão, segue um tipo de padrão, a gente fala que é bonito. Então, por exemplo, numa melodia, qual que é como que a gente vai analisar essas paradas? Tem umas paradas interessantes. Por exemplo, a rítmica tem que estar precisa, seja com subdivisão, seja mais lenta, tem que estar precisa. Isso vai te dar padrão rítmico. Mesmo que você mude a rítmica em vários momentos, a rítmica estando precisa vai trazer uma certa beleza, porque vai estar padronizado ritmicamente falando. Então, beleza, isso é um aspecto. Beleza. Outro aspecto é repetição. Por exemplo, quando a gente toca uma melodia e faz uma... Deixa eu... A repetição faz com que, por exemplo, quando eu toco a primeira vez, você ouviu e nunca tinha ouvido antes, fala, pô, da hora, uma frase bem estruturadinha ali e tal. E no outro compasso eu toco de novo uma frase com uma mudança. Você já não vê uma frase do zero. Você já sente que aquilo é familiar para você. Então a repetição traz essa parada de beleza que a gente vê, porque tudo que é nosso, tudo que a gente já conhece, a gente tem, é mais fácil a gente gostar. Então, tipo, isso eu acho super interessante. Então eu vejo a precisão rítmica, a forma que você repete as paradas de maneira organizada. Estava vendo um solo do Charlie Parker hoje mesmo, eu vi que, tipo, a gente geralmente divide padrão de 4 em 4 compassos, né? No primeiro compasso ele fez uma melodia, passou 4 compassos, depois fez a mesma melodia, passou 4 compassos, depois ele repetiu com uma diferença. Aí esses outros compassos tudo livre. Então, tipo, ele vai voltando para uma parada, ele vai longe, mas, ó, você já conhece o solo, então você já está curtindo. Então já é familiar para você. Repetição eu acho importante e repetição organizada. Como que a gente organiza a repetição? Padrões melódicos e padrões rítmicos. Você pode repetir só a rítmica, tipo, para, pá, pá, pá. Então você pode repetir só a rítmica e mudar as notas. Você pode repetir as notas e mudar o ritmo, tipo... É repetição, soa repetitivo. E isso não é uma coisa ruim. É uma coisa que tem muito em solos que você fala, pô, esses solos são incríveis, tal. Solos que todo mundo gosta. Enfim, então, tipo, eu vou analisando esses parâmetros, essas conexões de escalas que são leves, que não são uma conexão que dá o choque, que tipo, conecta com meio tom ou conecta mantendo uma nota, acho legal. Então tem esses padrões que você pode analisar que fazem uma melodia ser boa. Essa organização de você saber, por exemplo, que passaram 4 compassos e você está recomeçando uma sequência, recomeçando um ciclo, essa divisão métrica do seu improviso. Essas paradas eu acho incrivelmente essenciais, mano. E, tipo, isso faz com que seja bonito, lento ou rápido. Para mim, é o que eu vejo. Então, para mim, isso é bonito. E se o cara sabe fazer isso rápido, aí eu acho o solo rápido legal. Sacou? Faz sentido, mano? Não, total. E é muito louco, né? Porque tipo assim, é uma coisa que eu já pensava, mas eu acho que agora que eu pensei em palavras, né? A verdade é que o solo bonito rápido é o mesmo solo bonito lento, né? É um pouquinho diferente, mas tipo, pra você fazer um solo rápido bonito, é exatamente igual você fazer um solo lento bonito, né? Não vai mudar em nada. Conseguir fazer rápido, né? Princípios. Muito louco. E eu valorizo exatamente as coisas que você falou. Assim. A gente falando de improvisação, você não compõe antes. Você compõe na hora. Então, a sua cabeça tem que estar rápida. É muito mais do que você conseguir atingir a velocidade na mão. A sua cabeça, o seu raciocínio tem que estar rápido. E é louco porque eu falo assim... Uma das primeiras coisas que eu falo sobre improvisação no meu curso é justamente falar assim, cara, a improvisação é uma composição espontânea. E, tipo, sendo uma composição espontânea, você nunca ouve, ou pelo menos na maioria das vezes é raro você ouvir uma composição que ela só vai, que ela não tem repetições.
É muito difícil. Geralmente, né? Até se eu pegar música erudita, coisas assim que parece que só vai, você vai analisar, tem lá um tema também, que o cara está desenvolvendo, tem motivo, tem, né? Então, muito massa, assim, eu concordo plenamente, porque eu sempre acho que é importante a gente tomar esse cuidado. Eu vejo que às vezes a galera separa, tipo, composição, agora vai vir o solo, pegar saco, tocar um monte de nota e tudo mais. Sendo que no final das contas o solo tem que ser uma composição, né? Tipo, a gente busca ser uma composição, né? O ideal, entre aspas, né? Então, tipo, eu pelo menos o que eu gostaria um dia é, tipo, conseguir improvisar de um jeito que se isso virasse uma peça seria bonito, entendeu? Seria, tipo, uma peça que valeria a pena estudar, né? E eu acho que outra coisa muito importante, assim, que eu sempre tentei me fazer a pergunta é o seguinte: sempre que eu vou fazer um solo rápido, uma das coisas que eu gostaria de pensar é o quê? Se alguém tirasse esse solo que eu toquei, o cara ia aprender o quê? Entendeu? Porque, tipo, pensa assim, cara, se eu fiz um solo rápido, só que eu só subi dessa escala, o cara vai tirar o solo e o que, que ele vai aprender? Provavelmente nada, só, tipo, né, que tem uma escala ali. Agora, se eu faço várias coisas, várias soluções, tipo, vamos lá, falar de ferramentas, por exemplo, arpejos, né, o cara tá tocando um acorde e eu faço o arpejo desse acorde, é um recurso melódico que vai gerar um som que às vezes o cara ainda não conhecia. Se eu faço uma sobreposição de arpejo, né, ou mesmo pensando nas tensões, né, tipo, eu faço uma ideia que pensando na nona do acorde, faço uma ideia pensando na, né, ou usar, né, por exemplo, Ré menor, eu faço um Fá maior com sétima maior, né, faço a nona, enfim. Isso é uma coisa que se eu quero tirar meu solo, ele vai aprender raciocínio, né? Se eu faço ideias cromáticas para chegar numa nota do arpejo, sei lá, né? O Ré menor, eu vou fazer um, né? Para chegar na terça aqui. Tipo assim, o cara ele vai entender que eu fiz o padrão. Isso. Tipo assim, são coisas. Ou, por exemplo, a dominante, eu fiz alguma coisa tipo. Usei uma menor harmônica para chegar. Uma menor harmônica não, um mix bemol, 3 bemol, né? Para chegar no acorde maior, por exemplo, né? Então, tipo, o cara vai entender que, pô, mudou o modo e tal. Então, eu acho que essas coisas também, quanto mais rápido, mais difícil você ter esses conteúdos, né? Quanto mais rápido, é mais difícil de você ter um conteúdo que você analisa, que você consegue analisar. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu penso muito, assim. E, é claro, tudo que eu estou falando é o ideal, não quer dizer que eu faço, não quer dizer que eu consiga fazer do jeito, mas é o que eu gostaria de conseguir fazer, né? É sempre que eu improvisasse, eu conseguisse, o cara que tirasse o meu solo conseguisse aprender coisas ali, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante, né? Porque a música é muito racional, né? Soa, o jeito que a gente ouve, quando a gente ouve música, ela pode ser subjetiva, né? A gente sente coisas. Mas quando a gente analisa ela, ela é objetiva, né? Você pega uma peça erudita, gigante, de 1 hora, você vai ver que tem o que ser analisado a peça inteira, né? Então, tipo, por que uma improvisação aqui, teria que ser diferente, né? Tava estudando isso aqui hoje, antes da live. É choro. Apanhei de cavaquinho do Ernesto Nazaré. Tô estudando isso aqui, tentando pegar esse esquema. Tô tirando toda. Faz tempo que eu não toco essa. Mas aí, tipo, isso aqui, mano, se você pegar acorde por acorde, mano, é só sempre colcheia isso aqui. Se você pegar acorde por acorde, o caminho que ele faz é coisa linda. E você tem que compor nesse nível pra ficar bonito rápido. Isso é difícil pra caramba, velho. Mano, o apanhei de cavaquinho é uma puta. O choro, cara, eu acho impressionante. Eu acho que o choro e o bebop são duas coisas assim, porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito rebuscada, tanto o choro quanto o bebop, que eu percebi que, tipo, eu sinto a mesma coisa quando eu ouço os dois ou quando eu analiso os dois, apesar de soar muito rebuscado, entre aspas, muito sofisticado, no final das contas é simples
os acontecimentos, né? Tipo, a gente vai ter escalas maiores, arpejos, a gente vai ter alguns cromatismos, às vezes nem tanto cromatismo, só que o grande lance é o jeito que eles organizam isso, né? Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim, tipo, não tem. Você raramente vai ver uma menor melódica em qualquer modo dela num choro ou num bebop, assim, entendeu? Às vezes o cara tá fazendo lá, Dóri 251, Ré Sol Dó. É Dóri com Mixolydian Jônior, é Dó maior. Só que o jeito, as soluções que os caras encontram para essas progressões simples e com as mesmas 7 notas às vezes, né? É impressionante, cara. É uma coisa assim que você pode saber um monte de escala e não saber fazer isso, né? Então, eu acho tudo que estudo de arranjo, né? Você estudar bordaduras, apogiaturas, essas paradas todas, é o que eles incluem, é o que a gente tem que estudar para poder improvisar rápido improvisar bem. E aí você tem que fazer isso rápido. E quanto mais rápido, mais difícil de raciocinar, né? Eu acho que no final eu acho que o que mata mesmo, o que faz com que o improviso rápido seja legal é a questão do raciocínio, né? O que deve conseguir buscar, assim, talvez, né? Seja a gente conseguir raciocinar sempre, conseguir raciocinar cada vez mais rápido, né? Acho que esse é o grande lance. Porque fazer um solo rápido a gente consegue, é só repetir muitas vezes, se esforçar que você consegue. Mas improvisar rápido é outra história, tá ligado? Você tirar um solo e tocar ele rápido, você tirar um solo do Coltrane, tocar ele rápido, você consegue. Você se esforça, é luta. Mas você conseguir improvisar como ele improvisava, pensar, mano, é muito impossível. E outra coisa, né, que falando de tirar solo, uma coisa que também é muito louca, né? Às vezes você vai lá, você improvisa rápido, jazz, vamos dizer jazz. Você improvisa rápido, jazz. Só que aí você vai tirar um solo de um desses caras grandes aí, pode ser Coltrane, pode ser cara que toca muita nota, o Charlie Parker, pode ser, sei lá, pianistas, né? Sei lá. É que o Bill Evans toca pouco, mas caramba, o Oscar Peterson, sei lá, você vai pegar um cara assim, e aí quando você vai pôr isso na guitarra, você vai ver que o fraseado, na maioria das vezes, é muito treta. Os fraseados são complicados, né? E aí você fala, pô, no meu fraseado eu não tenho essa dificuldade de tocar que eu tô tendo para tirar os solos desses caras, né? Então, será que meu fraseado tá soando tão jazz assim? E se os caras, se para tocar um fraseado de jazz eu tô me matando, e para improvisar eu não penso em metade do que eu estou vendo, será que o fraseado tá tão com essa linguagem que eu quero buscar, né? Então eu acho que isso também é uma reflexão interessante, né? Tipo, por exemplo, eu tava tirando o Giant Steps, né? Tô retomando, né? Que eu tirei um tempinho, só que eu nunca consegui tocar com ele. Minha meta era conseguir tocar com ele. Nunca consegui tocar na mesma velocidade. E aí agora eu queria retomar isso aí, porque eu acho legal essa coisa de você ter o fraseado de um cara na mão, assim. E aí. Improvisar o Giant tipo assim, é questão de sobrevivência, né? É o que ele falou que é isso, né? Quer dizer, não tem, você tem que sobreviver, cara. Se você sobreviveu a esse improviso, você tá feliz, fica feliz. Não, total. E aliás, nossa, tirar o solo. Aliás, um solo rápido que você tira é uma aula, né? Porque esse solo, pra mim, foi uma aula, cara. Mudou completamente a gente tocar Giant Steps, assim, completamente. Pode crer. E o que mais dá pra gente falar isso para fechar? Então, vamos fazer aí vamos fechar esse papo falando como que o cara consegue então ter uma improvisação legal, rápida, tipo para um exercício, uma coisa objetiva para o cara que assistir esse conteúdo sair e fazer assim. Cara, eu tenho uma coisa que eu passo pra galera, que eu acredito muito no lance de se você tocar a nota certa no tempo errado, fica estranho. Vai ficar ruim, né? Tipo, a nota certa no tempo errado é certeza que não vai ficar bonito. Você pode até encaixar no meio, mas não vai ficar legal. Mas se você tocar a nota errada no tempo certo, tem chance de ficar legal. Isso é interessante. Nossa, eu concordo. Então, tipo assim, quando você improvisa, quando a gente improvisa, a parte que mais me chama atenção é a precisão rítmica, é a parte que mais me chama atenção de tudo. Eu não tô nem aí se tá usando menor melódica, se tá modo não sei o quê, modo de ponto-cabeça, modo zica da balada, lá, sei lá. Mano, se você não tem precisão rítmica, não vai ficar legal. Por quê? Você não vai ter consciência do que está fazendo
e não vai estar encaixado na música. Não vai encaixar as pecinhas do Lego, tá ligado? Vai ficar travado. Então, o estudo que eu falo, se você quer improvisar bem, domine improvisar em todas as células rítmicas mais usadas. Então, por exemplo, põe o metrônomo lá e improvisa só em colcheias. Só em colcheias por um tempão. Fica lá, uns 10 minutos, 50 minutos, 3 horas, 5 dias, sei lá. Mas se puder, só em colcheias. Depois só em tercinas de colcheias. Depois só em semicolcheias. Depois só em cestinas. Depois só em cestinas. E aí eu paro aí. Então, tipo, você conseguir dominar. Mano, você improvisar só em cestina é muito embaçado, né? Tipo. Já errei, porque eu não posso parar. Isso é louco, muito difícil. Então treina isso. Conseguiu fazer isso com precisão, seu improviso vai mudar muito. E aí você pode fazer isso com pentatônica, com escala maior, com escala modo zica da balada, qualquer coisa vai ficar legal. E você, o que você acha, mano? Muito bom. Cara, eu faço exatamente o mesmo exercício, bicho. Inclusive, se você pegar um vídeo que tem lá no meu YouTube, eu falo com isso que toca. Mas eu não falo necessariamente todas as rítmicas, né? Mas eu falo que pelo menos, tipo assim, você conseguir pelo menos aí a semicolcheia, você pegar lá e conseguir improvisar só com uma. É o que eu faço, é o que eu fiz, né? Que deu um resultado pra mim, né? Você conseguir improvisar só com metrônomo, que eu acho importante, né? Porque uma coisa é a gente improvisar com backing track, que tipo assim, tá rolando, tem muito conteúdo musical sendo feito, né? Então, tipo, é mais fácil, né? Você já vai ter mais criatividade. Fica um pouquinho mais tranquilo mesmo, né? De improvisar com a backtrack. Então, quando você tá só você e o metrônomo, você é a única responsabilidade. Como é que fala? Você vai ser a única conteúdo musical que vai ter você. Então, tipo, você acaba te obrigando a ser um pouco mais criativo, né? Porque às vezes uma harmonia massa, uma batera massa, aquela coisa toda, e você fazendo algumas sei lá, algumas notas já vai resolver. Agora, quando tá você e o metrônomo, se você deixar isso divertido, é treta. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu acho importante é estudar com a guitarra limpa. Não sei se você tem essa parada, mas eu gosto de, tipo assim, para estudar técnica, especificamente, né? E eu acho que isso acaba sendo um estudo de técnica também, né? Por mais que seja criativo, ainda é um estudo técnico. Eu gosto de estudar direto no amplo, assim, sem efeito, sem nada, ou às vezes até de fone. De fone é mais treta ainda, em linha, né? De fone é mais treta ainda, porque aí que tipo a guitarra fica cru mesmo, né? Então, tipo assim, aí eu acho que acaba que meio que você não tem ajuda de outros instrumentos, você não tem uma ajuda de timbre, é literalmente só o seu som mesmo, e aí você improvisar com uma única rítmica. É quase teste de Facebook Ads, assim, você tipo isola uma única coisa, né? Você quer testar criativo, você faz tipo, você bota um público só e testa criativo, né? Então acho que é mais ou menos essa ideia. É você isolar todo o resto e estudar só a parte melódica, eu acho, né? A parte de criação, né? E aí você fazer isso com rítmica específica, então, você vai ter que acabar. Você conseguir ficar só na semicolcheia, e isso ainda fica interessante, sem backing track, só você e o metrônomo, só com a guitarra limpa, acaba que você, quando você tiver nas melhores condições de estar aí com um timbre massa, com uma banda da hora e tudo mais, com uma backing track mesmo e tal, e com a rítmica mais livre, você acaba conseguindo fazer mais coisas, né? Você tem o pior é a mesma coisa que a gente falou, né? Você já está acostumado a fazer música com algo muito mais difícil. Então, quando ficar mais fácil, você vai fazer com mais profundidade. Assim, eu acho que, pelo menos para mim, é uma coisa que eu passo para os alunos que eu acho que funciona bem. Massa demais, isso aí. Então, beleza. Eu acho que vamos ficar por aí. Já deu para falar bastante até do assunto. Você quer falar mais alguma coisa, mano? Não, isso aí, ó. Se alguém quiser conhecer mais meu trampo, segue lá no Instagram. Vou divulgar aqui meu jabá, fazer meu jabá. prof.andrecorreia. Deixa eu ver se é esse mesmo meu arroba. Acho que é esse mesmo. prof.andrecorreia. andrecorreia.prof, ao contrário.
Segue lá no Instagram, andrecorrêa.prof. Tô postando bastante coisa, todo dia tem aula lá nova para vocês. Quem quiser estudar comigo, tem como fazer aula particular, tem como estudar comigo através do meu curso, que está com promoção, R$ 97 por mês. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado. Bom demais. Inclusive, vamos fazer mais semana que vem? Vamos gravar outro? Top. Que dia? Fechado, então. Então, beleza, mano. Obrigadão, bicho, por participar aí. Obrigado aí, pô. Mestre pra caramba. E, meu, só pra agradecer mesmo, mano. Vamos fazer mais que tá bom demais, mano. Mais pra frente a gente faz em inglês, lá de Boston, se Deus quiser. Aí eu vou ter que estudar. Aí sim eu vou ter que estudar. Colocar lá o Mickey Good aqui pra trocar uma ideia na live. Falou, professor, chega aí. Lá na Berkeley. Muito bom. Mas é nóis, mano. Então, beleza, mano. Então, vou fechar. Valeu, velho. Até mais e qualquer coisa é só dar um grito. Demorou. Obrigadão. Tamo junto. Até mais, mano. Valeu.